Agora Jesus te chama ao arrependimento. Um dia será você que vai chamar por ele. As pessoas vivem a vida como se no final da vida tudo se termina no cemitério. Estão totalmente enganadas. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo. A maioria rejeitam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não querem nem abrir os vídeos para ouvir as pregações de quem prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não estão desprezando o Criador do canal. Na verdade, estão desprezando o próprio Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é Ele próprio falando para o pecador se converter ao verdadeiro Evangelho dele. A maioria das pessoas estão escondidas em religiões humanas que não exigem nada, tanto faz, como tanto fez. Não querem obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Jesus Cristo exige a santificação do corpo, da alma, e também do espírito. Acham que crendo que Jesus Cristo existe, escaparão da condenação do inferno de fogo ardente. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, e disse Jesus Cristo assim: preguem o Evangelho para todos, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Será condenado a quê? Será condenado a ir morar no inferno de fogo ardente. Não adianta não crer no que Jesus Cristo falou. Grave bem isso que você vai ouvir agora. Os que já moram no inferno também tinham as suas religiões bacanas, que não exigem nada. Quando os moradores do inferno moravam na terra, eles rejeitavam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, iam falar para eles que eles estavam errados em não obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Já falavam assim: eu já tenho a minha religião, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Morreram e foram para o inferno. Não se importaram em analisar o que falavam para eles. Famílias inteiras já moram no inferno. Não se importaram em conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Os moradores do inferno clamam por Jesus Cristo eternamente. Jesus Cristo chamava eles através dos pregadores do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não se importaram em conhecer a verdade do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Preferiram seguir os ensinamentos dos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. Agora são os moradores do inferno que clamam por Jesus Cristo. Desprezaram o verdadeiro Jesus Cristo na terra. Praticar as obras da carne é muito mais fácil. A porta do inferno é muito larga. Não precisa abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Não precisa abandonar o adultério. Não precisa abandonar o carnaval, nem o baile funk. Não precisa abandonar os vícios da maconha, da nicotina, da cocaína, do álcool. Não precisa abandonar as pornografias. Tá tudo liberado para os que irão morar no inferno de fogo ardente. Até pode ter um montão de deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Se tivesse jeito de perguntar para um morador do inferno, se compensou de ele seguir os ensinamentos dos falsos profetas, ele iria dizer assim: não compensou não. Ensinaram que existe um purgatório para purificar as almas que saem dos corpos. Ensinaram que o inferno não existe. Ensinaram que o ser humano não tem alma. Era tudo engano.
O inferno é do jeitinho que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Agora eu creio no que Jesus Cristo disse, eu queria estar morando no paraíso de Deus. Porém Jesus Cristo não irá mais salvar os que já moram no inferno. Caiu no inferno já era, não existe mais a segunda chance de ser salvo do inferno. Prezado ouvinte, para ir morar no inferno é muito fácil, você pode fazer o que quiser em vida, você pode pecar à vontade, só que você é um espírito que mora no seu corpo. Quando você se olha no espelho, você vê o seu corpo que um dia terá o seu fim. Você que é um espírito, é imortal. Quando você que é um espírito sair do seu corpo, com a morte do seu corpo, você vai comparecer perante Jesus Cristo. Você será julgado, se você não se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo na terra, você será condenado a ir morar no inferno, com os que já moram no inferno. Jesus Cristo não irá contrariar o verdadeiro Evangelho dele. Jesus Cristo não irá querer saber se você era rico na terra, ou muito pobre. Ele não vai querer saber se você tinha uma boa profissão na terra. Jesus Cristo vai salvar da condenação do inferno os que se convertem ao verdadeiro Evangelho dele. A chapa vai esquentar lá no inferno. Para os que irão morar lá, no inferno não tem separação de ricos e pobres. Lá no inferno todos sofrem iguais. Lá no inferno não tem ar-condicionado, não tem geladeira, não tem água. A vontade de beber água fica na alma humana. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. O homem que foi morar no inferno estava querendo beber água. Ele queria que Deus mandasse o Lázaro levar água para ele. Deus disse que existe um grande abismo entre o céu e o inferno. O Lázaro não iria levar água para o homem que foi morar no inferno. Depois você leia todo o capítulo. Jesus Cristo contou essa parábola para comparar com a realidade que acontece. Você tem uma liberdade de escolha. Se você quer ir morar no inferno, para o inferno irá. Só que chegando lá no inferno você vai se arrepender de ter escolhido o inferno para sua eterna moradia. Pense nisso, ouvinte. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 40. Jesus disse assim: quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus Cristo deixou bem claro que os que rejeitam os verdadeiros pregadores do Evangelho dele estão rejeitando o próprio Jesus Cristo, e quem rejeita Jesus Cristo estará rejeitando a Deus que o enviou na terra. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vocês devem temer a Deus, que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Temer a Deus é obedecer os mandamentos dele. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Você pode até ignorar essa pregação que você ouviu, porém isso não irá mudar o destino da tua alma. Você tem uma liberdade de escolha: ir morar no inferno para sempre, ou ir morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo. Para você ir morar no paraíso de Deus, você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou escrito no Evangelho dele. Esse é o plano de salvação. Você tem que se arrepender dos pecados, você tem que se confessar para Jesus Cristo, você tem que se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Mateus,
capítulo 28, versículo 19, e de ensinar o Evangelho a todos, batizando-os, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A todos inclui você. Procure uma verdadeira igreja evangélica, faça esse batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Pense nisso, ouvinte. O título do vídeo é: Agora Jesus te chama. Um dia será você que irá chamar por ele lá no inferno se você rejeitar o chamado de Jesus Cristo em vida.